Como cada sábado, hoje é dia de escutar a voz silenciosa do Verbo que fala ao nosso coração e que exige um coração mariano para escutar o seu desejo. Cada sábado celebramos o coração virginal da Virgem Maria que acolhe a palavra de Deus e obedece com prontidão. E por isso, nesse sábado, em que reunimos o Conselho Geral da nossa comunidade, em que estamos fervorosamente esperando essa revelação da vontade de Deus para a nossa comunidade, nas pequenas e nas grandes decisões, peçamos esse coração da Virgem Maria, esse coração bem simples, bem humilde, que diz: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Hoje também celebramos Santa Catarina Labouré, então peçamos também a sua intercessão. Nós estamos fazendo durante todos esses dias, desde a festa de Cristo Rei até a festa do Natal de Nosso Senhor, nós estamos fazendo um retiro com o documento muito bonito sobre a fidelidade, o dom da fidelidade e a alegria da perseverança. E hoje, número 13 e 14 desse documento, que vai dizer que o grave problema é o obscurecimento da fé. A confiança deve crescer justamente quando as circunstâncias nos jogam por terra. Então, quando você está por terra, no chão, quando você acha que tudo desabou, é aí que a tua confiança deve ser enorme. É esse guindastre da fé e da confiança que vão te reerguer. Então, justamente quando tudo está destruído, é aí que a tua confiança deve crescer. As circunstâncias marcadas às vezes pelo sofrimento devido a amargas provas sofridas dentro ou fora da comunidade, de quedas, de muitas vezes até involuntárias ou até mesmo voluntárias, nas quais a confiança em Deus vem deposta e a desconfiança em si mesmo assume o controle. Então cuidado, porque quando estamos numa crise, quando estamos num momento de quedas, quando vivemos momentos muito fortes, o que acontece? Acabamos por duvidar de Deus e desconfiar profundamente de nós mesmos. E é essa desconfiança que toma o controle da nossa vida. Depois assumam outros ídolos que se propõem a preencher esse grande vazio existencial. É como uma cascata. Primeiro as quedas, os conflitos, as crises e depois há como que novos ídolos ou ídolos antigos que se propõem de novo a nós, dizendo: cucu, estou aqui de novo, vem adorar-me, vem te prostrar diante de mim. Nesse vazio, a fé aparece então como uma luz ilusória e acaba por ser associado com a escuridão. Quando falta a luz, tudo se torna confuso e é impossível distinguir o bem do mal, diferenciar a estrada que conduz à meta daquela que não nos faz gerar, senão repetidamente em círculos sem direção. Você se lembra que você saiu de uma situação em que você andava às voltas, perdida, na escuridão, e você encontrou um caminho de luz, você deu passos, mas agora ei-la de novo, mergulhada nessa grande escuridão, como que a volta em volta em volta, e você não consegue progredir, você não consegue dar o teu sim, você não consegue se engajar definitivamente com liberdade, você está sem saber discernir o que é melhor fazer, se abandonar o Senhor ou se permanecer. Não é um caminho na noite, mas o colapso do caminho até a decisão, olha, escuta bem, é o colapso do caminho até a decisão, muitas vezes improvisada e sem diálogo e com inúmeros confrontos de abandonar a comunidade. Forte essa definição do Papa. A pessoa vive um colapso no seu caminho, mas ela é incapaz de dialogar, ela é incapaz de tomar uma decisão com discernimento e às vezes é tudo improvisado, tudo precipitado e a pessoa vai, sem diálogo, com inúmeros combates, ela vai abandonar a sua família espiritual. E essa decisão, diz o Papa, esconde muitas vezes a rejeição de se fazer ajudar, negando-se a possibilidade de ser novamente visitado pelo alto. Forte. Quer dizer que aquele turbulhão, aquela escuridão, aquela crise era na verdade uma nova oportunidade para se deixar visitar pelo alto, para se deixar ajudar. E finalmente a pessoa está obstinada, fechada na sua dor, na sua confusão, na sua escuridão e ela não se deixa ajudar pelo alto nem pelos seus irmãos. Então, vivemos a condição de quem sobrevive à ausência de Deus. Forte! A pessoa está como que num estado de sobrevivência, mera sobrevivência, porque ela vive um período de ausência de Deus, embora permanecendo na convivência comunitária. Terrível. A pessoa está mergulhada na comunidade, mas ela não sente mais Deus, não sente mais a presença desse Deus vivo que a chamou.
conscientemente ou não, induz-se uma dificuldade generalizada que torna irmãos e irmãs superiores impotentes para encontrar uma solução e conter tensões e mal-estares que arriscam comprometer os equilíbrios comunitários. O modo de entender, então, e de viver a vida torna-se muito difícil. Foge. O turbilhão é tão grande que os irmãos à sua volta, que os superiores, que aqueles que poderiam te ajudar, se sentem impotentes porque você não abre espaço a se deixar ajudar. Hoje há então, e é o número 14 que vai nos dizer, uma nova etapa que é um difícil processo de construção da própria identidade. A pessoa deve voltar a aceitar ser reconstruída na sua identidade vocacional. As chamadas crises afetivas são sujeitas a diversas e variáveis situações, muitas vezes muito sofridas, mas sem implicações dramáticas. Também pode-se dizer que isso não acontece sem uma influência de um contexto muito narcisista, que tudo centra no prazer, que tudo centra numa reivindicação da liberdade sem limites, sobretudo no âmbito da vida afetiva e sexual. Então a pessoa está mergulhada não só numa crise pessoal, mas numa crise cultural, numa crise de uma sociedade narcisista que só pensa em si, que só pensa no seu prazer, que só pensa nos seus deleites, que só pensa na liberdade sem limites. Poucas vezes as palavras do Santo Padre ressoaram tão severamente, senão como das atitudes mais negativas de um religioso: refletir-se a si mesmo no narcisismo. Quer dizer que uma pessoa que só diz eu, ela está afogando, ela está suicidando a sua vocação, ela está à beira de um grave precipício. A crise da identidade torna mais difícil, então, fazer compreender o projeto de um celibato, o projeto de uma vocação consagrada, o projeto de uma consagração de vida. Os processos requeridos nesse caminho de amadurecimento pressupõem o quê? Uma lúcida e disponível capacidade de decisão e um amor livre da necessidade de posse. Olha que interessante. Para que a pessoa amadureça, ela precisa de quê? Uma lúcida e disponível capacidade de decisão. Ela precisa de poder tomar decisões com lucidez, com liberdade, mas também um amor livre da necessidade de posse, contra toda forma de dependência afetiva. Quantas vocações não se perdem justamente por causa dessas dependências afetivas? Quantas vocações não se perdem porque justamente a pessoa não foi livre de afetos, de pressões, de apegos, às vezes com a família ou às vezes com outras pessoas. Além disso, não são subestimados os comportamentos ingênuos de viver amizades e relacionamentos interpessoais que não ajudam o consagrado na sua vocação, que não ajudam a alma que se dispôs a viver com o Senhor. Então, cuidado, porque às vezes o lobo vem disfarçado de pele de cordeiro, através de uma amizade, através de uma conversa, através de uma coisa que parece tão inocente. Às vezes esses apegos, essas amizades vêm roubar o teu coração de Deus. Por isso, o Papa nos alerta hoje para vivermos a fidelidade ao maior realismo e ao melhor conhecimento de nós próprios e dos nossos próprios limites, que deveriam nos fazer adquirir uma maior prudência. Se eu me conheço, se eu conheço os meus limites, se eu conheço as minhas fragilidades, eu me torno mais prudente. Por isso, não nos iludamos que somos capazes de controlar todos os nossos sentimentos e todas as nossas paixões que são geradas por sentimentos afetivos. Não, sejamos prudentes e saibamos guardar as justas distâncias, saibamos guardar o nosso coração em Deus. Hoje, com esses 2 números, mergulhamos agora nesse livro do profeta Daniel que tem vindo inflamando o nosso coração. E hoje é Daniel 7, 15 a 27. Eu, Daniel, fiquei inquieto no meu espírito e as visões da minha cabeça me perturbavam. Aproximei-me de um dos que estavam ali presentes e pedi-lhe que me dissesse a verdade a respeito de tudo aquilo. E ele me respondeu, fazendo-me conhecer a interpretação dessas coisas. Esses animais enormes, em número de 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Os que receberão o reino são os santos do Altíssimo, e eles conservarão o reino para sempre, de eternidade em eternidade.
Quis então saber a verdade acerca do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente terrível, com dentes de ferro e garras de bronze, que comia e triturava e depois calcava os pés o que restava. E também sobre os 10 chifres que estavam na sua cabeça. E outro chifre que surgiu e diante do qual 3 dos primeiros caíram. Esse chifre que tinha olhos e uma boca que proferia palavras arrogantes e cujo aspecto era mais majestoso do que os outros chifres. Estava eu contemplando e esse chifre movia guerra aos santos e prevaleceria sobre eles. Até o momento em que veio o ancião e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. E ele continuou. O quarto animal será o quarto reino sobre a terra, diferente de todos os reinos. Ele devorará a terra inteira, calcá-la aos pés e a esmagará. Quanto aos 10 chifres, são 10 reis que surgirão desse reino, e outro se levantará depois deles. Este será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal dará audiência e o domínio lhe será arrebatado, destruído e reduzido a nada até o fim. E o reino, e o império e as grandezas dos reinos sobre todos os céus serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Seu império é um império eterno, e todos os impérios o servirão e lhe prestarão obediência. Que belo esse livro de Daniel que profetiza verdadeiramente que aquele chifre, aqueles inimigos que movem a guerra aos santos, aqueles que desejam um caminho de santidade, que esses chifres serão destruídos e que esse reino de paz, de pureza, que esse reino será entregue ao povo dos santos do Altíssimo. Seu império é um império eterno. O Senhor permite guerras, e às vezes parecem guerras desleais, com tantos chifres, tantos inimigos, tantas acusações, tantas dificuldades, mas tantos aguilhões que vêm para nos combater, mas muitas vezes vamos fazer essa experiência, sempre vamos fazer essa experiência. A minha graça te basta, a minha graça te basta. Então, a certeza de que aos santos é dado esse império, aos santos esse reino, no qual o próprio Senhor reina, e que vai ser um reino de servos, um reino de pessoas castas, pobres e obedientes que servem o Altíssimo. Daniel 3 continua a nos ensinar nesse grande louvor. E vós, ó filhos dos homens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Tu, Israel, bendiz o Senhor, louva-o e exalta-o para sempre. Vós, sacerdotes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Vós, servos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Vós, espíritos e almas dos justos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Vós, santos e humildes de coração, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Que bonito! Vós, santos, humildes de coração, bendizei e louvai ao Senhor para sempre. É isso, um santo é alguém que é humilde de coração, é alguém que aceita reconhecer a sua fragilidade, mas que aceita também pedir ajuda e ser ajudado. Lucas 21, 34 a 36 é o evangelho que nos é dado hoje. Cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia como um laço. Pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face da terra. Ficai por isso acordados, orando em todo momento, para teres força de escapar de tudo o que deve acontecer, de ficar de pé diante do Filho do Homem. Essa sóbria vigilância, ou essa vigilância cheia de sobriedade, é aquilo que é reservado para os santos, é aquilo que é reservado para os filhos de Deus. E nesse sentido, essa oração sem cessar, essa oração do coração que os monges, os padres da igreja, os monges do deserto nos ensinam, e os nossos fundadores, essa oração do coração que fervilha, um cântico em línguas, a oração do rosário, a meditação de um versículo bíblico, o nome de Jesus, essa oração de um coração que quer a presença de Deus, que clama pela presença de Deus. Santa Catarina Labouré,
que nasceu na França no dia 2 de maio de 1806, fez certamente essa experiência com essas visitas da Virgem Maria. Uma filha de 9 filhos, aos 9 anos, com a morte da mãe, é confrontada com a necessidade de cuidar da maternidade e da educação dos irmãos, e vai se colocar a serviço depois do bom Deus através da Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. E um dia ela vai receber essa visita da Virgem Maria. Eu sou a Imaculada Conceição. A Santíssima Virgem aparece ao lado do altar de pé, num globo semelhante ao de uma senhora de beleza indizível, de uma veste branca, manto azul, com as mãos elevadas até a cintura, sustentava um globo, figurando o mundo e encimado por uma cruzinha. A senhora era toda rodeada de um tal esplendor que era impossível fixá-la. O rosto radiante de claridade celestial conservava os olhos elevados ao céu, como para oferecer o globo a Deus. E a Santíssima Virgem diz: eis o símbolo das graças que derramo sobre todas as pessoas que me as pedem. Então, essa Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, né, que abre as mãos e que mostra todas as graças que apenas precisamos de pedir para nos tornarmos agraciados. Minha filha, de hora adiante não me tornarás a ver, não ouvirás mais a minha voz em tuas orações. Então ela, na terceira aparição, ela recebe esse anúncio da própria Virgem Maria, e ela, depois de anunciar aquilo que a Virgem lhe pede através da medalha milagrosa, que foi um instrumento tão poderoso de graças milagrosas, temporais e espirituais, sobretudo de conversões, e que se espalha no mundo inteiro muito rapidamente, Catarina vai continuar a sua vida muito discretamente, onde ela vai viver o Evangelho a serviço dos mais pobres, num grande silêncio. Como cozinheira, como porteira, tratando dos velhinhos de um hospício em Paris, ela vai viver um grande silêncio, numa grande vida de Nazaré, sem ninguém saber que foi ela que foi esse instrumento para a medalha milagrosa. Parte para o céu no dia 31 de dezembro de 1876, com 70 anos de idade, e vai ser beatificada em 1933 e canonizada em 1947 pelo Papa Pio XII. Então, a alegria de vermos como Deus pode se servir de uma alma de uma forma tão extraordinária e ao mesmo tempo pedir-lhe uma vida tão simples, tão escondida. Santo Agostinho nos exorta com um sermão seu dizendo assim: como costuma cantar o caminhante? Canta, mas segue adiante. Alivia o trabalho cantando. Abandona, pois, a preguiça. Canta e caminha. E o que é isto, caminha? Vai em frente, adianta-te no bem. Segundo o apóstolo, há quem progrida no mal. Tu, porém, progride no bem, caminha, progride no bem, progride na fé, sem desvios, progride na vida santa. Canta e caminha.